Olá pessoal, estamos aqui, Retiro de Homens 2025, muito feliz por aquilo que o Senhor está realizando nesses dias. O Senhor tem marcado, apontado esse tempo. Nós estamos falando sobre um tema extremamente relevante para todos os homens, falando sobre rendição. Eu creio que se existe um tópico que nós precisamos enfatizar nesses dias e que precisamos de trabalhar e reforçar entre os nossos homens, é sobre este assunto. E nada melhor do que a pessoa do nosso pastor estar aqui conosco nesse dia. Eu gostaria de ceder ele essa oportunidade para que ele trouxesse aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem orientado e a forma como o Senhor deseja construir aquilo que Ele está fazendo nos dias que nós estamos vivendo. Amém, Pastor Carlos, obrigado. Aproveitar aqui para agradecer a você e a toda essa maravilhosa liderança de homens da nossa igreja que tem nos proporcionado esse tempo tão especial. Estamos aqui em mais de 200 homens. Foi um desafio lançado no ano passado, um pouco mais de 100 homens no ano passado, e aí vocês, na pessoa do pastor Carlos, lançou esse desafio que esse ano nós traríamos 200 homens e nós excedemos o número, então a Deus seja a glória, mas a vocês a nossa gratidão por todo o empenho, por todo o trabalho, que não está apenas sendo realizado aqui durante o retiro, mas previamente, jejum, oração, inúmeras horas de reunião, para que realmente pudéssemos estar aqui. Então, a minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Acredito que eu estou aqui também representando todos os homens da nossa igreja, agradecendo a vocês por esse empenho, por esse trabalho. Bom, como o pastor Carlos disse, tema rendição é um tema, assim, extremamente relevante. Acredito que o Senhor está liberando essa palavra sobre nós, homens, não apenas da nossa igreja, embora a maioria, praticamente quase 100% dos homens que estamos aqui, somos aqui da Waves, mas é uma palavra para os homens, para os sacerdotes. E quando nós somos desafiados com um tema como esse, como rendição, logo a gente começa a ser confrontado pelo Senhor através das ministrações acerca do que isso significa, como nos render ao Senhor. Eu estou aqui, pastor Carlos, ainda digerindo um pouco, da ministração que nós recebemos hoje de manhã pelo pastor Judson e ontem à noite, ontem à tarde, ontem pela manhã. Sim. E eu acredito que o Senhor está nos levando a esse entendimento, sobre rendição a partir de um início de decisões que nós precisamos tomar todos os dias. Então é muito claro a gente se render diante de Deus quando as coisas já desandaram, Sim. já deram errado, nos esgotou os recursos, para que a gente possa realmente buscar o auxílio do Senhor. Sim. Mas o que nós temos aprendido aqui, através das ministrações, é que o Senhor está ali, esperando a gente. À disposição para nos direcionar, à disposição para nos dirigir, à disposição para nos liberar uma palavra. Sim. E basta que todos nós possamos nos render a esse entendimento para convidar o Espírito Santo para participar das nossas decisões. Verdade. Eu acredito que você, Carlos, pode falar um pouquinho, ou pelo menos mencionar um pouco sobre o pequeno painel que nós fizemos ontem, embora fosse um pouco improvisado, mas eu já recebi assim, alguns testemunhos de pessoas que foram extremamente impactadas pelas experiências que você compartilhou, acerca de temos o recurso, temos o conhecimento, às vezes até temos a experiência, e aí nós abraçamos as decisões importantes quase que de maneira automática. Eu já tenho o que eu preciso para tomar essa decisão, com certeza, assim como das outras vezes, vou acertar. E aí, de repente, a gente é surpreendido em estar fazendo algo que nunca foi o Senhor que nos colocou naquele lugar. Então, a importância de não esperar o pior acontecer para nos render, mas nos render antes até mesmo de tomar as decisões. Muito bom, pastor. A colocação sobre rendição. Meio que casou, tudo junto, depois de nós fizemos a entrevista ontem, depois daquele mover à noite, hoje o pastor Judson de manhã, eu vejo como se fosse uma escalada para que Deus nos leve exatamente ao lugar que Ele deseja nos encontrar. E quando a gente fala sobre rendição em si, e principalmente para a gente que tem uma vida secular, fora a igreja,
e que está sempre envolvendo, conversando com pessoas, fazendo negócios, seja você um patrão, seja você um funcionário, eu creio que todos nós exercemos um certo nível de liderança fora a igreja, né? E eu acho que esse é um desafio que a igreja tem sido, se eu posso dizer, tem tirado uma nota no mínimo suficiente para ser aprovada pelo Senhor. Nós temos conseguido, a Waves tem feito isso com muita excelência. Nós temos carregado esse mover que acontece e que o Senhor está fazendo no seio da igreja e temos sido eficientes, ou como eu disse, de forma aprovável pelo Senhor, em levar esse movimento para fora. E, em especial, nesse momento que nós estamos vivendo, quando nós falamos de rendição, eu creio que esse senso do timing, né, que o senhor citou, a questão de tomar a decisão antes de esperar o pior vir acontecer. Sim. Eu acho que a questão desse timing é algo essencial para todos aqueles que prezam literalmente na obra, naquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Eu acho que ontem você usou uma palavra, quando você estava ministrando, desenvolver o senso espiritual. Muitas das vezes nós somos levados pela rotina, pelos afazeres e os compromissos de líderes que nós somos, e se nós não nos atermos e não nos policiarmos, nós sutilmente começamos a sair desse local, sabe, pastor? Verdade. Desse local onde o Senhor deseja que a gente permaneça nele. Eu gostaria, né, pessoalmente, que decisão, que a palavra se render, ou que o mover de se render fosse uma vez só na vida, né? Sim. Poxa, eu aceitei Jesus, rendi, chorei, glória a Deus. Seria mais fácil, estou com né? o Senhor, né? E pronto, agora vida que segue, já fiz a minha parte, agora tudo vai dar certo, né? Mas a gente sabe que não é isso. Eu acho que é uma cultura, literalmente uma cultura. E para nós cristãos, eu acho que precisa ser assim, realmente um estilo de vida. Sim. Né? Poxa, você se rendeu hoje? Eu acho que se você não se rendeu ainda no dia de hoje, eu acho que tem alguma coisa errada com você. Verdade. Ou se você se arriscar, seguir o dia sem se render, eu acho que é um suicídio espiritual. Verdade. Então, é meio que a gente não tem opção, né, pastor? Verdade. E assim, para que correr o risco, né? Exato. Para que correr o risco apoiados no nosso próprio entendimento? Exato. Apoiados na nossa própria ciência, sendo que nós temos o Senhor, Exato. nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso à presença de Deus. Exatamente. Então, eu acredito, Carlos, que quando Deus olha para, sabe, as bases que nós usamos para tomar as nossas decisões, Sim. e Ele não se vê nesse lugar de fundamentos que nós sempre, né, avaliamos antes das decisões, é como se Deus falasse assim, ok, já que você não precisa de mim, vai lá e faz na força do seu braço. Exato. E nem sempre nós erramos. Claro que algumas vezes nós acertamos. Não estou dizendo que trabalhar na força do seu braço, você vai errar sempre. Mas o grande problema é que os nossos acertos na força do nosso braço, no nosso próprio entendimento, vai alimentando essa convicção de que nós podemos. Isso. E é isso que o inimigo precisa. Exato. Foi interessante hoje na pregação do pastor Júlio, ele falando acerca disso, né? Que quando nós não ouvimos a Deus, nós começamos a contribuir com o projeto do inimigo. Exatamente. Então o projeto do inimigo é nos destruir. Exato. Né? Porque essa é a missão do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E aí, de repente, nós não ouvimos a Deus e, sem perceber, a gente está contribuindo com o que o diabo quer fazer, que é nos destruir. Só que o inimigo não vai, por exemplo, tentar nos destruir no começo. Ele vai dar linha para a gente no começo. Ele vai deixar que a gente ande. Não, você é o cara. Não, você tem experiência. Não, olha aí, ó, você está fechando bons negócios. Aí, de repente, ele puxa isso e a gente se vê sem nada e sem ninguém. Exato. Então, a experiência que você compartilhou ontem, né, Carlos? 3 anos se recuperando de uma decisão mal tomada. Sim. E assim, embora, né, eu também já compartilhei tantas experiências pessoais minhas com você nesse sentido, e o que nós queremos dizer para você, homem, ou você, irmão, irmã que está aqui nos ouvindo, embora Deus sempre, se você se humilhar, se você se arrepender, Deus sempre vai abrir um caminho de volta para a gente, mas a verdade é que os 3 anos ou mais anos que você tomou para voltar a um lugar, os mais anos que eu tomei para voltar em um lugar, se eu não tivesse desobedecido, ou pelo menos, se eu tivesse consultado a Deus, eu estaria muito mais na frente. Sim.
Exatamente. Então às vezes a gente se satisfaz com o que nós temos alcançado, Sim. e quando Deus olha, Deus fala assim, beleza, meu filho, você tem alcançado alguma coisa, mas se você tivesse me incluído no seu plano, você poderia estar muito mais além. Exatamente. Eu sempre costumo dizer, pastor, que um dos grandes perigos é quando nós estamos avançando, progredindo, sendo aplaudidos pelas pessoas, mas estamos fora do direcionamento de Deus. Verdade, E é aí que mora o perigo, porque fortalece o nosso ego. verdade. E nós, eh, não sei se despretensiosamente ou de uma forma involuntária, começamos a assumir que nós somos realmente Suficientes, né? o que as pessoas pensam que nós somos. Verdade, verdade. Então nós começamos a reproduzir uma imagem para as pessoas que muitas das vezes não é a imagem que Deus deseja que a gente reproduza para as pessoas. Sim. E aí nós começamos a sufocar esse homem espiritual que não mais que um dia viveu sobre rendição e agora já se tornou algo autossuficiente, já sabe resolver, já é maduro, já tem, né, as suas conexões, as suas redes de amizades. E depois que cresce isso dentro de nós, eu costumo sempre falar sobre isso, depois que uma árvore cresce e ela cria raízes, é sempre mais difícil de você arrancar ela. Verdade. E assim também são sentimentos que brotam no nosso coração. Eu acredito que nesse retiro nós tivemos essa oportunidade, o pastor citou a minha situação em si, né, quando eu passei esses 3 anos. Hoje, quando nós abrimos na parte da manhã, o Senhor me deu uma palavra que está em Êxodo, no capítulo 3, que quando Jetro estava precisando de alguém para cuidar das ovelhas dele, ele encontrou Moisés. E quando Moisés está ali junto, cuidando e tudo, ele nem pensava que num dia da rotina dele, Deus fosse encontrar com ele, né, pastor? Verdade. E depois, aproximadamente, quando ele tinha 80 anos de idade, né, o Senhor aparece para ele naquela sarça, nós sabemos a história. E uma das coisas interessantes que eu vejo no texto é que o Senhor, quando ele observou que Moisés estava olhando, a Bíblia diz, vendo o Senhor que ele observava. Em outras palavras, ele deixou de olhar as ovelhas, ele deixou de olhar os afazeres do dia a dia, aquilo que é a nossa labuta, aquilo que realmente nós fazemos para trazer o recurso para dentro de casa. Tem hora que a gente precisa disso, pastor. Verdade. E um retiro como esse que nós estamos é exatamente esse momento. Verdade. Onde, é claro que se for num sentido literal, num sentido mais contextual de igreja, poderia ser o pastor que dá a vida pelas ovelhas e esquece do relacionamento com Deus. Verdade. Mas quando nós ampliamos isso para um retiro como esse, né, é exatamente isso que os homens estão fazendo. Eu disse de manhã, vários homens que chegaram aqui falaram para mim, pastor, eu vou atrasar meu aluguel mais uma semana, mas eu não vou perder o retiro. Sim. Sabe, esse sentimento, pastor, que nos comove, é esse sentimento que nos impulsiona, a gasolina, né, o combustível que nos leva a dar um passo a mais, de caminhar uma milha a mais, de sacrificar às vezes até a nossa família, nossos filhos, e colocar tudo nesse momento como segundo plano, é por causa dessas pessoas, por causa desse sentimento, por causa dessa convicção. Eles estão colocando as ovelhas do lado porque eles reconhecem que eles precisam se render diante do Senhor. Verdade. Então, eu creio que o que nós estamos levando desse retiro, eu estava falando com o pessoal desde o dia 9 de outubro de 2024, 5 meses, nós começamos essa maratona para mobilizar esses homens aqui. E estamos fazendo história para a glória de Deus. Isso não enche nosso coração. Na realidade, esse traz para nós um senso ainda maior de realização naquilo que nós produzimos, naquilo que nós temos convicção em Deus. E o que nós estamos carregando aqui, né, são homens que vão chegar em casa melhores, tenho certeza, mais convictos. E não se arrisquem, né, como acabei de falar agora mesmo, que não vão se arriscar mais a tomar decisões por si próprios, né, mas debaixo desse sentimento e desse mover de rendição, pastor. É isso aí. Para você que não conseguiu participar com a gente desse Retiro 2025, se prepare. Em 2026 nós estaremos de volta. Sim. Acredito que não sei se nesse lugar, porque nós já alcançamos a capacidade do local, mas enfim, o Senhor vai nos direcionar. Em breve nós já estaremos aí anunciando datas e lugares para que você faça parte daquilo que o Senhor está abençoando. Creio que para fechar, pastor Carlos, uma das coisas que nós tiramos, né, como fruto da rendição ao Senhor, sim, é que quando nós nos rendemos, Deus nos conecta àquilo que Ele está fazendo.
Exato. E não a gente fica tendo o trabalho de querer trazer Deus para o que a gente está É fazendo. verdade. Então é muito mais fácil quando a gente está conectado no que Deus está fazendo, porque o vento sempre vai soprar em nosso favor. É verdade. Eu sempre digo, né? Ontem eu estava orando com o irmão, falei assim, quando você pula na correnteza de Deus, Ele sempre sabe te conduzir ao destino certo. Verdade. Né, pastor? Verdade. Então é exatamente isso. Eu convido você a pular nesse rio, tá bom? Rendido ao Senhor, tenho certeza que a correnteza de Deus vai te levar aonde o Senhor tem para você. Você que gostou desse bate-papo, eu gostaria de incentivar você a compartilhar, dar o like, esparramar geral. Deus abençoe a sua vida.